Os americanos fazem algumas perguntas absurdas, e nesse vídeo eu vou contar sobre alguns absurdos que eu ouvi durante meus 2 anos como au pair. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen do Guia Estrangeiro e hoje vamos falar sobre absurdos que eu ouvi nos Estados Unidos durante os 2 anos que eu morei como au pair. Vem comigo? Mas antes eu tenho uma pergunta pra você. Você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro do melhor conteúdo sobre a vida no exterior. Então vamos começar com uma pérola. Fazia assim algumas semanas que eu tinha chegado nos Estados Unidos. Estávamos naquela roda assim de pessoas conversando. As pessoas nos Estados Unidos são muito curiosas pra saber sobre você, assim. Lá eu parecia como se fosse um alienígena que tinha chegado de outro planeta, principalmente porque eu cheguei numa cidade pequena. A cidade que eu morava, ela tinha 6.000 habitantes, então todo mundo conhecia todo mundo. E quando eu cheguei ali, todo mundo detectou a presença de um estranho. Então todo mundo queria saber sobre esse estranho, de onde ele veio, de que país ele veio, de que mundo ele veio, o que ele faz, o que ele come, etc. E em uma dessas conversas, a pessoa veio assim e falou: "Ah, você veio do Brasil?" Eu falei: "Sim, eu sou do Brasil." Aí ele parou 5 segundos assim e falou: "Fica perto da China?" Como é que é? Aí me deu aquele erro 404 na minha cabeça, assim, página não encontrada. Eu falei pra ele: "Não." Aí ele respondeu de novo: fica na Europa, né?" Não. Aí eu falei: "Não, fica na América do Sul mesmo." Só que como que você vai dar uma localização do Brasil, assim, pra pessoa que coloca o Brasil na China, na Europa, o maior país da América Latina? O que você vai usar como referência? Se a pessoa não conhece o Brasil, que é o maior país da América do Sul, eu vou falar, faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos o Chile e Equador. Como que eu vou dar uma localização pra pessoa? Então, eu nem lembro o que eu fiz mais, eu acho que a gente acabou mudando de assunto, porque não tinha o que dizer. Outra pergunta também que me fizeram muitas vezes, quando perguntava onde eu morava, né? Sempre se pergunta: Rio, São Paulo, as únicas cidades que eles geralmente reconhecem. E eu falava: não, eu moro assim mais pra dentro do continente, né? E eles me falaram: fica na Amazônia? E tem muitos americanos que pensam que o Brasil todo, a Amazônia cobre o Brasil todo. Não tenho assim a menor ideia do tamanho da Amazônia. Acho que todo mundo mora no meio do mato, tem macaco como animal de estimação, usa um barco pra ficar se locomovendo no rio e essas coisas, assim. Outra pergunta também muito estranha, assim, que as pessoas fazem por lá é: tem internet no Brasil? Tem Wi-Fi no Brasil? E é uma pergunta, assim, que as pessoas fazem que, não sei, você pensa que é brincadeira, sabe? Como fizeram essa pergunta pra mim, eu olhei, assim, para as pessoas que estavam em torno pra ver se elas iam rir, né? Porque deve ser uma piada, não é possível, a pessoa tá perguntando se tem internet no Brasil. E ninguém riu, e eu percebi que era uma pergunta séria. E eu disse: sim, tem internet, tem Wi-Fi no Brasil. Essa foi uma situação que eu vivi logo que minha host teve as crianças. Quando eu fui para os Estados Unidos, minha host estava grávida e ela teve bebê umas 2 semanas depois que eu cheguei. E eu fui no hospital ver os bebês junto com ela tinha uma outra menina também. E tinha outras pessoas da família lá, uns amigos no quarto. E nesse meio tempo, a minha host era uma pessoa muito engraçada, assim. Ela gostava muito de fazer piada, sabe? Uma pessoa super aberta. E quando eu cheguei lá, ela estava amamentando os bebês. E ela me falou assim: vai acostumando, você vai ver muito meus peitos ainda. E eu ri, né? Porque era um deboche. E tinha uma pessoa no quarto que pegou e falou assim pra ela: mas isso não tem problema, ela já tá acostumada. Como assim? Aí a minha host perguntou: mas como assim? Aí a pessoa falou: no Brasil as pessoas, carnaval, as pessoas estão de topless, né? Com biquíni, mostrando a bunda e tudo mais. As pessoas pensam nos Estados Unidos, tem pessoas, né, que pensam nos Estados Unidos que no Brasil a gente vive pelado ali, com aquelas calcinhas, fio dental, com os peitos de fora, sobrando por aí, sabe? Ninguém usa roupa, pra que usa roupa? Outra pergunta super frequente é sobre o idioma. Você fala espanhol? Eu não falo espanhol. No Brasil a gente não fala espanhol. E que língua fala no Brasil? Português. Mas é em Portugal que fala português. Essa é a lógica. Em Portugal as pessoas falam português. E quando você fala que você fala português, você mora no Brasil e fala português, as pessoas ficam
sem entender. E é uma coisa que me perguntavam muitas vezes, até em formulários, às vezes as pessoas escreviam sem me perguntar e colocavam espanhol. E teve muitas vezes que teve gente que veio falar em espanhol comigo e eu fico sem entender, porque realmente eu entendo assim alguma coisa em espanhol, mas eu nunca tive curso de espanhol, nunca estudei espanhol propriamente dito. Outra ideia que os americanos têm sobre o Brasil é eles só pensam na parte da praia, então eles só veem aquela parte do rio, as pessoas, né, com aquelas micro biquínis, todas bronzeadas, sempre indo na praia, surfando, as pessoas ficam só na praia, né, ninguém trabalha, fica todo mundo só lá curtindo o sol. E as pessoas perguntavam muito pra mim, assim, se eu ia muito na praia. E pra eu explicar que a praia fica a mais de 1.000 quilômetros da minha casa, que eu não moro no litoral, que eu moro bem pra dentro do Brasil, e as pessoas ficam completamente sem entender, né? Mas como assim? Pra eles, o Brasil, praia, calor, como assim você não vai na praia? Outra coisa bem engraçada lá nos Estados Unidos, que as pessoas me falavam, quando eu falava que eu era brasileira, eles olhavam pra mim e falavam assim, mas você não tem cara de brasileira. Os americanos, assim, muitos deles têm aquela impressão sobre o Brasil, que o Brasil tem muitos negros, que as pessoas geralmente são pessoas mais morenas, né? Eu tenho a pele bem branca, assim, e eles acham que eu sou uma estranha, né? Como assim você é brasileira? Você não tem cara de brasileira. Eu tive que conviver muito tempo com essas questões. Inclusive aqui na França, mesmo aqui na Europa, as pessoas têm a visão é um pouco diferente, assim. Eles não pensam tanto que no Brasil as pessoas são tão, assim... Só tem negros, por exemplo. Mas eles acham que as pessoas sempre têm a pele mais escura. As pessoas são sempre morenas no Brasil, né? Tem muito sol, então as pessoas são sempre morenas. E quando eles veem alguém com a pele bem branca, que não tem o cabelo escuro, eles acham, assim, que aconteceu alguma coisa estranha. Você vem de outro lugar, na verdade. E uma coisa muito engraçada que eles perguntavam, os americanos, assim, eles são muito loucos pelas favelas. Eu não sei, assim, o que tanto eles leem sobre as favelas, o que tanto circula nos Estados Unidos sobre as favelas no Brasil, mas eles são muito curiosos, eles têm muita curiosidade de saber como é uma favela, o que as pessoas fazem na favela, como que é o dia a dia, assim, é perigoso, tem gente com arma pra todo lado, tem tiroteio. Acho que eles se sentem, assim, em um filme de ação, sabe? Deve ser uma vida num filme de ação, numa favela. Então, sempre que eu falava que eu vinha do Brasil, mostrava onde eu morava, eles perguntavam, você mora na favela? Não, eu não moro em uma favela. Existem muitas favelas no Brasil. Eles perguntam até se você já visitou uma favela. Então, você já foi em uma favela? Olha, nunca fui em uma favela pra visitar. Às vezes que eu passei em uma favela quando fui no Rio de Janeiro foi porque a gente errou o caminho, não foi de propósito. Mas não, eu nunca fui em uma favela, não moro em uma favela e eu não conheço uma favela. E o Brasil tem outras coisas também, né, que não são só favelas. Fala pra mim, você tá gostando desse vídeo? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal para mais vídeos engraçados como esse. Bom, não é fácil ouvir esses absurdos todos os dias, ainda bem que não são todos os dias, não são todas as pessoas, assim, tem pessoas que talvez sejam mais restritas, assim, mas tem pessoas que conhecem muito sobre o Brasil, tem americanos que conhecem sobre o Brasil, não é todo mundo que acha essas coisas que eu falei, mas é verdade que ouvir essas coisas, assim, são chocantes. E o melhor a se fazer nesses casos é levar tudo na esportiva, no bom humor, porque não adianta se estressar, né? Bom, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!